Olá, eu saúdo a todos os adolescentes, pais e os demais com a paz do Senhor. Está começando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da classe dos vencedores da Igreja Assembleia de Deus da cidade de Guanhães. Então, eu convido a todos a pegarem suas Bíblias e a abrirem em Lucas 7:36. Estaremos abordando o tema uma pessoa especial. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 7:36. Estarei fazendo oração para iniciarmos, agradecendo a Deus por essa oportunidade que estamos tendo. Nada pode parar o agir de Deus, as manifestações do Senhor. Não há vírus, não há enfermidade, não há doença, não há dificuldade que possa impedir a obra do Senhor de avançar. Então, através da internet, através das redes sociais, nós estamos interagindo, levando a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor amado Deus querido, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aprendendo a Tua palavra. Convido o Espírito Santo para estar ministrando essa aula, que eu venha ser um instrumento em Tuas mãos, que o Senhor abençoe cada um que estiver assistindo este vídeo. Senhor amado Deus querido, peço a Tua graça e misericórdia e agradecemos desde já pela oportunidade. Amém. Então vamos lá. Vamos estar lendo, em Lucas 7:36. E o tema diz: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava os olhos com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungindo-lhe com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-me, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amara mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Então, estaremos abordando o assunto uma pessoa especial. Vamos começar.
Vivemos numa sociedade onde as pessoas avaliam os relacionamentos de acordo com o que as outras têm a oferecer, não pelo que são. A adolescência é repleta de situações assim. Nos círculos da sua amizade, como por exemplo, na sua escola, muitas vezes, alguns colegas vão até você com interesse nada verdadeiros. Mas pare um pouco e pense, você foi chamado para pensar diferente, para viver diferente. Por isso, essa lição mostrará que quando Jesus foi convidado a um banquete na casa de um fariseu chamado Simão, entrou por ali uma mulher pecadora. Nosso Senhor não olhou para sua condição, mas para a verdadeira motivação daquela mulher. Essa demonstrou tão grande amor por Jesus que é lembrada até os dias atuais. O mestre usou o exemplo daquela mulher para nos ensinar que não devemos julgar as pessoas pela aparência, pois cada ser humano é uma pessoa, um indivíduo que vale muito mais que qualquer bem material. Amém. Então, vamos estar meditando um pouco na palavra aqui. Como nós ouvimos, fala de uma mulher pecadora. E ser mulher naquela época já não era uma tarefa fácil, muito mais pecadora. Jesus, ele foi convidado por um fariseu, para sentar à mesa. Então o fariseu chamou Jesus, vamos lá na minha casa, Senhor Jesus. E Jesus foi àquela casa. Só que Jesus, ele entrou como uma pessoa normal. Aquele fariseu, que tem por nome Simão, não fez os procedimentos de honra que se dá a uma pessoa da época. Ele chamou Jesus para ir na sua casa como uma pessoa comum. Se fosse uma outra pessoa, como Jesus narra, teria lavado seus pés e todo aquele procedimento de honra. E Jesus, ele convivia com os pecadores. Jesus, ele era diferente por suas palavras, ações. Apesar de Jesus ser simples e humilde, as pessoas sentiam autoridade divina na vida dele. E eles queriam analisar Jesus. Mas, como Jesus andava com os pecadores, perdia um pouco daquela honra. Como nós dissemos na aula passada, Zaqueu era um pecador. As pessoas diziam, nossa, mas ele vai entrar na casa de Zaqueu? Um pecador? Então, ao mesmo tempo que eles queriam dar honra para Jesus, eles desonravam. Por quê? Eles estavam esperando um rei poderoso, glamuroso, que sentaria à mesa da alta sociedade. E Jesus conviveu com os pecadores. E Jesus ali na casa de Simão, estava ali, tudo normal. E uma mulher entra escondida, vai debaixo da mesa, como está dizendo aqui, ó. Ela entra, aqui, ó, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhe com unguento. Aquela mulher, ela não se achou digna de se apresentar a Jesus. E mesmo se ela quisesse fazer isso, ela seria impedida por ser mulher e por ser pecadora. Mas ela planejou o que iria fazer, surgiu a oportunidade e ela entrou ali, chorando.
E ela beijou os pés do Senhor Jesus e o cabelo dela era grande, enxugava com os cabelos e derramava unguento. E Simão, o fariseu, olhou aquilo e falou assim, bem se esse fosse profeta, saberia que essa é uma pecadora. Ou seja, um zero à esquerda. Coitado, que profeta é esse? Ele deve ter pensado. Mas Jesus, ele é onisciente. Ele, sendo filho de Deus, ele não usou os seus poderes de filho de Deus, que o mundo esperava, mas a bondade, a misericórdia estava com ele. E ele tinha onisciência. E Jesus narrou a parábola. Um homem devia 500 dinheiro, o outro 50. Aí, a pessoa a quem ele estava devendo perdoou a dívida. Quem ganhou mais? Quem foi mais abençoado? O que foi perdoou, que tinha mais ou que tinha menos? Simão falou que tinha mais. E Jesus, ele vai ali e mostra o seguinte. Simão, eu vou ler aqui para nós meditarmos novamente. Vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Mas esta regou-me os pés com as lágrimas e me enxugou com os cabelos. Não me deste ósculos, saudação. Mas essa, desde que entrou, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Então, Jesus mostrou para Simão ali, às vezes Simão deve ter pensado, este homem não sabe o que é ter honra. É um profeta qualquer, mas eles queriam examinar Jesus. E Jesus falou assim, olha, eu sei muito bem que é que tem honra, eu não fui recebido com honra. Essa mulher que é julgada pecadora aqui, ela me honrou. Ela quebrou todos os paradigmas para encontrar Jesus. E ela recebeu o que foi buscar. E esse Simão foi envergonhado. Foi envergonhado. Porque ele viu que os propósitos de Jesus não são os mesmos do dele. Porque este povo religioso, eles têm os propósitos deles. E eles queriam se igualar a Jesus. Mas não. Com a palavra do Senhor ninguém se iguala. Não há semelhança. Ou é ou não é. E ele falou assim, olha, os seus pecados são perdoados para aquela mulher. E as pessoas ficaram ali horrorizados, escandalizados. Ele perdoa pecado. Mas o poder da santidade que Jesus tinha era tamanho que as pessoas sentiam perdão. Aquela mulher, ela não poderia ser julgada mais pelos seus pecados, porque ela foi perdoada. Então, assim, Jesus perdoou ela e não tinha uma alma que se levantasse e dissesse, não, ela não está perdoada. Então, vamos voltar para a revistinha agora. Uma mulher pecadora. Jesus de Nazaré se relacionava com as pessoas comuns da Galiléia. Igualmente se relacionava também com pessoas ilustres daquela província. Certa vez Jesus foi convidado por um fariseu de nome Simão a jantar em sua casa. Geralmente os fariseus convidavam alguém para jantar em sua residência. Tal gesto significava uma pessoa convidada seria honrada com um banquete. Então, como nós falamos, Jesus não recebeu a honra devida por Simão. Vamos lá. Jesus, um profeta diferente.
Apesar de Simão ter demonstrado simpatia por Jesus, o seu orgulho farisaico não o deixava enxergar a maravilhosa natureza da graça. Para Simão, se Jesus era verdadeiramente um profeta, ele não poderia permitir que aquela mulher impura se aproximasse dele, quanto menos lhe tocar. Eu penso que, de uma certa forma, os religiosos daquela época queriam Jesus. Eles queriam Jesus. Eles poderiam até ter uma mente assim: Jesus nos daria lucro, nos daria benefício, o povo gosta dele. Mas quando eles testavam e aproximavam-se de Jesus, eles viam: não dá não. Os propósitos de Jesus eram diferentes. Então eles viam que com Jesus não tinha jeitinho não. Era a verdade, a palavra de Deus, e não fazia acepção de pessoas. Que homem é esse que até perdoa pecados? Além de ensinar a Simão o verdadeiro significado da graça, Jesus nos mostra uma importante lição na história contada. Mas onde pouco é perdoado, pouco é mostrado. Nosso Senhor mostrou que as pessoas conscientes do grande perdão que receberam de Deus demonstram mais gratidão a Ele. Somos perdoados por Deus não porque o amamos, mas porque Ele nos amou primeiro. Igual muitas pessoas questionam. Na igreja há muitos ex-traficante, ex-usuário de droga, ex-prostituta e etc. Mas, na verdade, não há outro propósito da graça a não ser para a vida do pecador. As pessoas não entendem isso, elas têm uma mente normal, são pessoas normais. Mas para uma pessoa ser salva, ela tem que pensar: eu sou pecador. E nós vemos muitas pessoas hoje que pensam assim: eu não matei, não roubei, não fiz mal para ninguém, eu não sou pecador, eu sou uma pessoa boa. Mas tá errado. Então, as próprias pessoas se julgam se são boas ou não. Mas o propósito de Jesus do Evangelho é para os pecadores. Então, no grupo de salvos, essa sociedade evangélica, não tem como uma pessoa querer ser diferente. Eu não peco, eu sou diferente, eu sou perfeito, eu sou santo. Não. Quem foi chamado pela graça é um pecador, lavado e remido no sangue de Jesus, resgatado do pecado. Então, assim, o tolo, ele pensa assim: eu não sou pecador, eu não tenho pecado, igual você adolescente. Você deve pensar assim: eu não faço mal pra ninguém. Eu não prostituo, não bebo, não fumo, eu não sou pecador. Mas, na verdade, nossa natureza é pecaminosa. Só de nós interpretarmos alguém errado, já é um pecado. A inveja é um pecado. Levantar falso testemunho, desobediência. Então, Deus sonda os corações. Não há um justo na face da terra. Então, todos somos dependentes do Senhor Jesus. Quando nós queremos o Senhor Jesus, nós nos titulamos pecadores. Não, eu sou necessitado, eu sou pecador, eu preciso de Jesus. Então, adolescente, você tem que se deixar levar pela graça. Todos os dias confessar pecado, reconhecer a misericórdia. Não é porque nasceu num berço evangélico que não é pecador. Entendeu? É claro que uma criança que nasce no berço evangélico, ele é diferente, que não viveu o sofrimento do pecado, né, do mundo. Mas tem que aceitar Jesus, tem que se batizar, se converter, porque, na verdade, a conversão é diária. O amiguinho fala assim: olha, vai ter uma festinha legal.
Vamos lá. Você não precisa beber, não. Curtir. Você fala assim. Aí vem, eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Mas não vai ter nada lá, eu vou. Ah, mas eu não vou fazer o que eles fazem. Ah, eu vou. Mas quando você decide, não vai agradar o meu Deus. É uma renúncia do pecado. Uma amizade. Ah, eu tenho aquele amigo, mas eu não pratico o que ele pratica. Não, mas você está ali não patrocinando, está sendo testemunha daquele pecado. Ah, eu não fumo, mas meu coleguinha ali fuma. Está apoiando ele. Entendeu? Então, é uma renúncia diária. Diária. Nossa, mas aquela roupa ali, ela é da moda. Não é saia. Aquele corte, aquele pano, aquele jeito e tal e tudo. Aquela blusa e tudo é da moda, mas é comportado. Mas não é bem assim, não. A gente tem que ter um olhar clínico adolescente. Porque não é porque é saia, não é porque é uma blusa que tampa que não seja pecado aquele estilo de roupa. E assim vai indo, né? Precisa buscar mesmo a direção do Espírito Santo para agradar ao Senhor. Vamos à nossa conclusão. Pois, assim como fomos amados por Ele, com um amor que vai além da nossa compreensão, também devemos amar as pessoas e respeitá-las. Esse é o verdadeiro significado da graça de Deus. Então, a nossa conclusão. Nós não podemos julgar as pessoas, fazer acepção de pessoas e nem desprezar a pessoa do Senhor Jesus. Nós não devemos banalizar a presença do Senhor. Nós não vemos o Senhor Jesus fisicamente, mas devemos reverência ao Senhor Jesus. E nós devemos ser luz no mundo e sal na terra. Principalmente, assim, quando nós vemos que Deus tem algo a fazer na vida de alguém, nós não podemos desprezar aquela pessoa pelos seus pecados, nos titulando melhores do que ela. Pelo contrário, nós devemos estar ali na expectativa, né, na torcida para aquela alma se converter. Nós não devemos julgar as pessoas pela aparência. Para entendermos melhor, nós não devemos viver com o pecador apoiando o ato dele, mesmo que não apoie diretamente, está sendo ali um cúmplice do seu pecado. Mas nós devemos ser a diferença como missionário, como servo do Senhor, na expectativa daquela mudança de vida. E isso acontece não que a gente se tornando igual, mas pelo contrário, sendo a diferença. Eu vou ser assim para me ganhar aquela alma. Não. Jesus não mudou o jeito dele ser para ganhar ninguém, não. O que ele foi com um, ele foi com todos. E não devemos desprezar a presença do Senhor Jesus. Quando Jesus está presente, nós sentimos a presença dele, principalmente na igreja. Nós devemos incentivar, nós devemos patrocinar o agir de Deus na vida do pecador. Por quê? Uma pessoa bonitinha, com a vida boa e tudo, aceitar Jesus, é legal. Mas quando vier um drogado, uma prostituta e etc., nós não devemos desprezar com nossos olhos. Porque Deus vê o oculto. E Deus não agrada essas coisas. Beleza, adolescente? Então vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. Eu tenho certeza que ficou bem claro a nossa aula. Vamos lá. Senhor, agradecemos por esse momento maravilhoso
bendito seja o teu nome, exaltado seja o nome do Senhor. Peço, Pai, que tudo que venha contra essas aulas, que venha cair por terra, Senhor. Mas que o Espírito Santo, que o nome de Jesus tenha poder. Porque, Pai amado, nesse momento que estamos vivendo, as pessoas, a sociedade estão se adaptando, Senhor, à circunstância. Muito mais nós que somos filhos do Criador. Tudo que venha contra a escola bíblica online venha cair por terra em nome de Jesus. Mas que o Senhor venha resgatar a todos segundo a tua vontade. Nos abençoa, professores da escola bíblica dominical, classe dos adultos, adolescentes, das crianças, dos jovens. E nos abençoe, Pai amado, a cada dia. Eu agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Então, até mais. Um abraço.